Mas vamos lá, por que eu tenho que ter pastores espirituais e crentes espirituais? Vocês já observaram o que Paulo está dizendo? Paulo está começando aqui você tem um problema muito grande nessa carta. Ela que foi escrita lá da Grécia, na terceira viagem missionária de Paulo. A maioria desses crentes aqui dessa carta, me ajudem, o que foi que aconteceu com a maioria desses crentes dessa carta aqui? Quem sabe me dizer? A maioria dos crentes que Paulo ganhou abandonaram Paulo e queriam outro evangelho. A maioria. Aí o apóstolo São Paulo, ele começa dizendo, olha, mas quem é espiritual? Olha aí no texto, vós que sois espirituais. Queridos, é muito importante que a igreja entenda aqui que essa espiritualidade, ela não é fabricada por mim, ela não é fabricada pelo homem, ela é fabricada por Deus na nossa alma. E Paulo, ele começa mostrando que aquele que é espiritual, soprado por Deus, nascido de Deus, implantado por Deus, sabe o que acontece? Ele sabe tratar as pessoas. Tem duas coisas que o homem espiritual faz aqui nesse texto. Uma, ele tem a lei do amor. Qual é a lei do amor, pastor Zé? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Paulo estava mostrando aqui para esta igreja, para estes irmãos, que é bom só quando tem pessoas espirituais na igreja. Por que, pastor Zé? Porque quem é espiritual vai manifestar duas coisinhas na vida. Uma é amor e a outra coisa é mansidão. Queridos, eu quero que vocês compreendam nesta noite, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, que um homem espiritual não mata ninguém. Uma mulher espiritual, ela não mata ninguém. E ele está dizendo que quem é espiritual sabe desenvolver a lei do amor e sabe tratar com mansidão. Ou seja, alguém foi apanhado na fraqueza, alguém foi apanhado no erro, em flagrante. Aquele que é espiritual, a primeira atitude é amar. A segunda atitude é humildade. A segunda atitude é mansidão. Se você colocar quem não tem espiritualidade, ele é ríspido, é duro. E toda pessoa que ele vai conversar, ele só conversa com o nível dele lá em cima. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Quando você lê 1 Coríntios, basta você ler 14 primeiro. Olha o que Paulo diz: aquele que é fraquinho na fé, recebei-o, não em contendas de dúvidas. O irmãozinho chega para mim que tem uma espiritualidade falsa. Na hora que ele chega perto de mim, eu digo assim para ele: diga, meu querido, ô pastor, eu queria falar com o senhor, é porque Deus me falou isso. Olha, irmão, eu que tenho tantos anos de crente, que negócio é esse? Me diga. A espiritualidade dele é maior. Ou o irmãozinho chega: pastor, é porque eu fracassei nisso bem aqui. Olha, meu querido, olha a mão de Deus, ele vai te matar. Olha o que Paulo está dizendo. O irmãozinho que é fraco na fé, o irmãozinho que é doente na fé, recebei-o, não em contendas de dúvidas. Olha o que Paulo diz. Ele não está proibindo ninguém ser grande na espiritualidade. Romanos, 1 Coríntios 15, ele diz: mas vós que sois fortes na fé. Eu estava numa igreja, e aí eu de máscara no período do Covid, e um auxiliar, um pastor perto de mim: se eu não uso máscara, porque para mim o meu Deus é quem me guarda. E eu sentado de máscara. O mesmo Jesus que salvou ele, me salvou também. O mesmo Jesus que dá poder para ele, dá poder também para mim. Agora, se ele acha mais crente do que eu, ele não pode estar passando na minha cara.
E sabe qual é o problema de espiritualidade sem Deus? É que ela mata. Espiritualidade sem Deus se amostra. Para eu chegar aqui esta noite, eu tirei 3 horas de oração. Deus só fala com ele. Só quem tem revelação é ele. O mais crente é ele. Ele é mais crente do que o Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira espiritualidade não se exalta. A verdadeira espiritualidade é humilde. Eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Eu vou dar um exemplo aqui. Qual era na Bíblia, e eu vou fazer essa pergunta, eu quero a participação dos senhores. No Novo Testamento, qual o homem mais espiritual da face da terra, no Novo Testamento? Essa está fácil. Quem era? O homem mais espiritual no Novo Testamento. Pronto, olha lá. A irmã diz, quem era a irmã? É pronto, agora vamos fazer o coro com ela. Quem era o homem mais espiritual no Novo Testamento? Não, está fraco. Quem era? Aí se você pegar a sua Bíblia, em João capítulo 13, Jesus olha e diz assim: vocês me chamam de Rabi? Aí eles disseram, chamamos, Senhor. Vocês me chamam de Dascalho? Chamamos, Senhor. Aí diz, vocês estão dizendo bem, porque eu sou. João 8,58, antes que Abraão existisse, eu já era. Aquilo que Moisés viu lá na sarça, em capítulo 3 de Êxodo, 1 até o 8, eu sou o que sou eu. Vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, me chamam de Deus, e eu sou. Quem glorifica a Deus? Agora, eu que sou mestre, Senhor, lavei o pé de Pedro, pé velho cheio de areia, unha velha preta, porque a sandália naquela época não protegia as unhas. Jesus pega o pé velho deles tudinho e faz o quê? Tem homens que, se ele chegar num culto como esse, se o pastor não apresentar, ele vai embora. E é espiritual. Tem deles que se chamarem, irmão, ali é o irmão João. Irmão João não, pastor. Pastor João. Um amigo meu me contou que estava em uma festa, aí o pastor na festa estava numa alegria e apresentou todo mundo e esqueceu o pastor que estava pertinho dele. Aí ele olhou para o pastor que estava perto dele e disse assim: eu vou já me embora desse culto. Aí, irmão, vem cultuar a Deus. O que vem de gente para cá, querendo ser grande, querendo ser importante, querendo mostrar terno, querendo mostrar roupa, querendo mostrar cultura, querendo mostrar glória. Jesus disse: eu sendo o rei dos senhores, rei dos reis. Vocês me chamam de mestres, e eu lavei o pé de quem? E por que você não pode lavar o pé dos outros? Irmão, a nossa espiritualidade hoje ela é tão grande que até para Deus falar conosco dá problema. A maioria, quando vai orar hoje, é dizendo assim: Senhor, tu sabes, tu vale nada. Tu é um caco, entra na presença dele como Abraão, em Gênesis 18, eu vou me atrever ainda a falar contigo, porque tu és o rei, o Senhor, e eu sou pó. Quem adora a Deus, levante a sua mão, quem adora o rei dos reis. Quem é espiritual nunca mata. Fica aí no seu irmão, diga para ele aí: quem é espiritual nunca mata. Diga aí: quem é espiritual nunca mata. Quem é espiritual nunca pisa. Olha para cá. Na hora que uma pessoa é espiritual, eu tenho que pregar a doutrina, pregar a verdade. Mas quem é espiritual, na hora que a pessoa fracassa, ele diz logo: não, irmão, você pecou, mas Deus vai te perdoar.
Deus vai te restaurar. É assim ou não é? Tem deles que até perseguem a gente, fala mal da gente. A gente que é pastor, todo dia sofre isso. Pastor Zé, agora um pastor ali estava falando mal do senhor. Aí eu sei. Aí ele vem, quando aí a mulher adoece, ou alguém, pastor Aziel, ô senhor, eu lhe amo tanto, mas eu que sou espiritual. Irmão, o que eu estou sabendo é que você vive falando de mim. Ele não é espiritual, quem é espiritual sou eu. E o homem espiritual discerne, e por ninguém ele é discernido. Então nesta noite que eu quero mostrar para cada irmão aqui, da parte de Deus, é que quem é espiritual sempre vai tratar com mansidão. Mansidão aí é humildade, mansidão aí é bondade. Aquelas pessoas que dizem que são espirituais para matar, na hora que você olha aí na internet, a irmã dizendo, olha, eu já estou descarregando uma oração contra ti, desgraça. Que espiritualidade é essa? Tu vai ver, eu já te botei debaixo. Aí quando pegaram Estevão, está lá em Atos 7, matando Estevão. Aí Estevão olhou para os céus, perdoa, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem é espiritual discerne, irmãos. Olha, quando você vê uma pessoa andar falando mal de ti, quem está doente é ela, não é você não. Não fique doente do nível dela não. Se você se adoecer como ela, você vai se perder. Quem está doente é ele. Agora quem é espiritual, encaminha. Olha o que Paulo está dizendo, encaminha ele. Quem é espiritual sabe tratar bem. Quem é espiritual é humilde. Aí